Imagine instalar num celular antigão, daqueles tijolões, um sistema operacional desses novinhos em folha. Não vai rolar, né? Isso talvez explique a nossa confusão atual diante da aceleração exponencial da tecnologia. O nosso cérebro antigão parece não ter sido desenhado para tanta novidade. No Provoca de hoje, eu te convido a respirar, deixar o celular de lado e ouvir com atenção o meu convidado, um cara que hackeou o próprio cérebro para pensar o mundo acelerado de redes, do excesso de informação e, sobretudo, dos ruídos de informação. Filósofo Pablo Hortelado, bem-vindo ao Provoca. Prazer. Este aqui é o Provoca, no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e também nas telas das plataformas digitais, no app Cultura Play ou em versão podcast no seu tocador preferido. Ô Pablo, como você explica para quem não te conhece quem é você e o que você faz? Não sei. Não sei, porque eu tenho uma trajetória meio muito sui generis, porque eu venho da filosofia, mas já faz um bom tempo, uns bons 20 anos, que eu não pratico filosofia, né? Eu sou professor na Universidade de São Paulo, no curso de Gestão de Políticas Públicas, e eu tenho um laboratório na qual a gente estuda a interação entre debate político, mídias sociais e polarização, onde essas coisas se encontram. Sim. Neste mundo confuso, o filósofo pode ser um GPS ou é mais aquele para-choque de caminhão? Não me siga que eu também estou perdido. Eu acho que está mais pro para-choque de caminhão. O cara subiu aí, o grevista disse que não vai descer. Parei para ele descer, ele não vai descer. O que faz um filósofo nesse contexto? Desse mundo das redes, desses ruídos, dessa confusão que nós estamos metidos? Pois é, Taz, eu não vejo que a minha contribuição vem da filosofia, porque embora eu tenha minha formação tenha começado na filosofia, já faz 20 anos que eu praticamente só faço pesquisa empírica, que é entender um pedaço dela investigando mídia social, fazendo análise de rede, um outro pedaço entendendo pesquisa de opinião, mas usando esses dois instrumentos para entender a polarização política e o que está levando a nossa sociedade a adoecer do jeito que ela está adoecendo. O que está levando a nossa Não sociedade? sei, obviamente que eu não sei. Porque quanto mais a gente investiga, menos a gente entende o que aconteceu com a sociedade. A gente consegue descrever o que está acontecendo, a gente sabe os elementos do que está acontecendo, mas você vai dizer, por que agora? Por que isso não aconteceu nos anos 80? De que maneira a internet, que parece ser um elemento, porque essas mudanças políticas aconteceram com uma mudança tecnológica e de comunicação muito importante, por que essas duas coisas aconteceram juntas? E a verdade é que a gente tem um monte de hipóteses, mas a gente não sabe. Seguinte, já tem comida pronta e tem roupa batendo na máquina. Quando terminar, você estende. Quando for colocar outra remessa, não mistura as coloridas com a branca, entendeu? Marcha, soldado, cabeça de papel. Quem não marchar direito vai preso pro quartel. O quartel pegou fogo. Uma coisa que me parece que nós sabemos é que precisamos melhorar as perguntas, né? Para essa montanha de dados. O filósofo não pode ajudar aí? Eu acho que ajuda se a gente tiver uma posição menos dogmática para essas coisas, porque eu acho que a gente está muito viciado. Vou dar um exemplo. Faz 15 anos, mais ou menos, que o pessoal que estuda o que eu estudo, que é mídias sociais e política, a gente tá obcecado pela ideia das bolhas e variações do nome bolha, ou então são as câmeras de eco, que é a ideia de que essas novas formas de comunicação estão prendendo a gente em mundos muito homogêneos politicamente, culturalmente e assim por diante. E como a gente consome coisas muito semelhantes ao que a gente já pensa, a gente começa a ficar cada vez mais... ter uma convicção mais forte sobre aquilo, portanto mais intolerante, e a democracia começa a padecer desse excesso de confiança e essa intolerância para o pensamento divergente. Do outro. Essa é a hipótese. Tá. Só que na hora que a gente começa a investigar exatamente como isso funciona, a gente não consegue
compreender esse fenômeno. É verdade que a gente está, óbvio que é verdade, pessoas de esquerda veem veículos de esquerda, estão em bolhas de esquerda e pessoas de direita, mas isso não é um fenômeno novo. Antes da internet, pessoas de esquerda tinham amigos de esquerda, elas tomavam cerveja com pessoas de esquerda, elas estavam em ambientes de trabalho de esquerda e assim por diante. Quando a gente tenta comparar empiricamente uma coisa com a outra, não dá uma diferença tão grande. Uma coisa que é perceptível é que, assim, a gente vive uma aceleração, né? De acesso, inclusive, ao conhecimento, por exemplo, né? E também aceleração de acesso ao que é bom e ao que é ruim. Não é mais interessante ficar pensando no que encontrar de bom nisso daí, do que ficar falando só da remela e não falar dos olhos? Pois é super curioso, porque faz até 10 anos atrás, até 2014, mais ou menos, a gente olhava para essa nova tecnologia e era um mundo de promessas. Era um ânimo, né? Era um mundo de promessas, era uma utopia, ela era portadora de utopia, de que a gente ia ter acesso ilimitado ao conhecimento, de que a nossa liberdade de expressão ia ser irrestrita, de que a gente ia entrar em trocas extremamente produtivas, que o mundo que as fronteiras se derrubavam, que a gente passava a interagir diretamente com o mundo, que a gente trocava um veículo que tinha guardadores, mediadores, para um mundo sem mediadores, que novas vozes iam emergir. Então, ele era cheio de promessas. E, de uns tempos para cá, o nosso olhar está todo enviesado. A gente só fala de desinformação, de violação de privacidade, agora da ameaça da inteligência artificial. O nosso olhar, ele entortou. Eu acho que um pedaço disso é porque, de fato, os riscos aumentaram e também porque é muito simples a gente incorporar os benefícios. A partir de certo momento, eles deixam de nos gerar expectativas. A gente já acostumou que a gente puxa o celular e chega um carro na porta de casa, que a gente aperta um botão e vem uma pizza. Sim. Todas essas grandes que a gente pode ver qualquer música por R$30 por mês, você escuta qualquer música. Isso custaria centenas de milhares de reais de acúmulo de discos e de CDs no passado. Hoje, por R$30, você tem tudo. Então, todas essas maravilhas, elas foram incorporadas, a gente se acostumou com elas e a gente está prestando atenção mais aos riscos. Mas também os riscos aumentaram, porque a sociedade está mesmo indo para um caminho meio esquisito. Quando que o mundo capotou? É possível mirar o momento onde isso girou e ficamos todos confusos? 2014 é um ano divisivo. Por que a gente sabe que é? Por exemplo, quando a gente analisa a mídia social, antes de 2014, a turma que falava de política estava em pequenos grupos entrelaçados. Então, tinha uma turma que falava de feminismo, racismo, etc., esses movimentos sociais emancipatórios. Tinha uma turma que falava mais ligada ao PT e à política institucional. Tinha o pessoal do movimento anticorrupção e tinha o pessoal mais dos grupos de direita. E tinha o pessoal das ONGs, ambientalismo e tal. E esses grupos, eles eram todos entrelaçados um com o outro. Então, significa que tinha gente que frequentava um pouquinho o mundo das feministas e um pouquinho do mundo anticorrupção e um pouquinho do mundo da política institucional. Sim. E a gente mapeia isso na análise de rede de uma maneira muito clara. De um jeito visível. Visual. Perfeitamente, você consegue olhar e você vê que tem pessoas interagindo nesses campos, olhando assim para a interação de 60 milhões de brasileiros. De repente, em 2014, alguma coisa acontece, logo depois dos protestos de junho de 2013 e os seus efeitos imediatos. 17 de junho de 2013, a gente está aqui no Largo da Batata, na zona oeste de São Paulo, para protestar contra o aumento da tarifa de transporte público e para falar para o governador de São Paulo que o povo unido em luta não vai permitir ser reprimido, porque a nossa causa é justa e só vamos arredar o pé da rua quando a gente sair vitorioso. A gente vê que esse campo múltiplo, ele começa um processo de separação e de fusão. Então, a gente vai ver o pessoal feminista, o pessoal das ONGs ambientais, direitos humanos, e o pessoal de esquerda, sobretudo do PT, eles vão se fundindo. E do outro lado, a gente vê o pessoal do movimento anticorrupção, o pessoal que celebra a violência policial, a ação da polícia, dureza no combate ao crime,
e os políticos de direita, eles formam uma outra turma. E essas duas turmas, elas começam a se separar, vão se separando, e você vai vendo, como você vai tirando a foto, em 2014, 15, 16, 17, de repente, eles estão completamente separados. E sem conversar um com o outro, Sem né? nenhuma conversa um com o outro. Por um breve momento, no meio, ficou um pessoal do meio ambiente. Só que o meio ambiente, depois do governo Bolsonaro, ele foi jogado para a esquerda, e aí não tem mais conversa entre essas duas turmas. E se eu perguntar por quê, você vai falar que não sabe? Eu não sei. O Brasil, em 2013, ele estava surfando, não tinha nenhum sinal de crise. Não parece ser economia, não parece ser a tecnologia. O que aconteceu nesse conjunto de anos que fez com que Brasil, com que Argentina, com que México, com que Estados Unidos, com que França, com que Holanda, que países tão diferentes entrassem no mesmo processo, que é um processo de separação em turmas. A gente está vivendo em comunidades cada vez mais homogêneas, a gente está cada vez mais intolerante ao outro, e um pedaço desse grupo aí separado está indo para um radicalismo extremamente perigoso que está ameaçando a democracia. A única informação que vocês terão a respeito de nós é que nós vamos colapsar o sistema. Os ônibus das caravanas estão saindo do país inteiro! Do país inteiro! Nós vamos sitiar Brasília, nós vamos cercar os três poderes, nós estamos tomando o poder de assalto, o poder que nos pertence! Esse grupo da direita, ele reivindica, eu acho que com razão, que ele não tem espaço no nosso mundo. Ele não tem espaço no nosso mundo porque as universidades, porque as ONGs, porque os meios de comunicação, porque a cultura foi totalmente dominada pelo pensamento progressista. Isso é uma verdade. Se você tentar ser uma pessoa conservadora na Universidade de São Paulo, onde eu leciono, ou no meio artístico ou na televisão, você vai ter muita dificuldade de sobreviver, vai ser um ambiente extremamente hostil, porque essas comunidades elas são muito homogêneas. Como eles não têm espaço, né, não têm expressão, eles vão desenvolver, no meu entendimento, eles foram desenvolvendo uma postura muito antissistêmica, de uma espécie de radicalismo, de negar a organização desse sistema. Falar, já que vocês não estão nos incorporando, eu quero é que tudo eu quero vá destruir eu quero destruir, quero construir uma outra coisa. Uma outra, E isso só piora, porque à medida que a direita vai radicalizando, porque ela sente que não tem espaço, as pessoas que estão ocupando esses instrumentos de poder falam assim, não, agora que eu preciso me proteger ainda mais, porque se eu incorporo esses malucos aqui dentro, é que eu vou implodir a minha instituição. Como é que eu vou trazer para dentro da Universidade de São Paulo um cara que defende o Olavo de Carvalho? Como é que eu vou trazer para dentro de um veículo jornalístico uma pessoa que defende golpe de Estado? Que é a reflexão que essas instituições estão fazendo. Então, a gente tem uma espécie de armadilha da falta de inclusão e, ao mesmo tempo, da incapacidade de inclusão desses atores de direita. E essa armadilha, no meu entender, que a gente precisa desarmar antes dessa bomba estourar. Como desarmar? Falando aqui como uma pessoa progressista da universidade, que escreve nos meios de comunicação, é que a gente precisa se reformar, e a gente precisa se reformar rapidamente, tentando extrair desses grupos radicais de direita um compromisso, ou de repente que essa direita isole os seus elementos extremistas e a gente incorpore de um jeito democrático, onde a gente construa uma sociedade plural, onde dentro da universidade, no campo de humanas, eu tenha pensamento conservador, organizado, estruturado, bem pensado, razoável, democrático, onde eu tenha nos veículos de comunicação colunistas de esquerda e de direita de verdade, convivendo, discutindo e todos atuando dentro dos marcos da democracia. Então, o que eu acho que a gente precisa construir como uma espécie de compromisso político é arrancar um compromisso democrático da direita, que está se radicalizando de um jeito muito perigoso, ao mesmo tempo que a gente reforma e incorpora. Só que isso é um processo político extremamente difícil, porque nenhum dos dois atores confia mais no outro. Quando a gente olha os gráficos e a gente vê a evolução da polarização, sobretudo a chamada polarização afetiva. O quanto pessoas que têm uma identidade política, se vêm de esquerda, como progressistas, como lulistas, como petistas, elas desgostam de bolsonaristas, conservadores, de pessoas de direita e assim por diante. Quando a gente vê a evolução disso, a gente vê que quanto mais a pessoa assume essa identidade de esquerda, mais ela desgosta de pessoas de direita e vice-versa. E isso crescendo
a nível ano a ano, isso leva a quê? Leva a violência política. Nós vamos resolver isso na bala? Política e familiar, é bom que se diga, né? O zap da família virou o quê? A gente não está Uma mais praça de conseguindo guerra. conviver mais, a gente não consegue Nem mais fazer no um Natal, jantar, a gente não nada. consegue mais se reunir. A gente precisa parar isso, porque a gente precisa, nós estamos condenados a conviver. Eu acho uma grande ilusão achar que nós vamos resolver isso na violência, porque essa defesa da polarização, no limite, vai levar, e é em poucos anos, à violência. Não estamos vendo saída. Estamos? Mas ela tem saída. Nossa crise é política, a solução é política. É política. A gente precisa aprender a conviver, a gente precisa aumentar a interlocução, o diálogo, e isso passa por reconhecer que as pessoas do lado de lá, seja as pessoas de esquerda olhando para a direita, seja as pessoas de direita olhando para a esquerda, elas são de boa fé. E entender que elas são de boa fé, que o pessoal de direita, eles estão querendo família, eles estão querendo segurança, eles não estão defendendo que as mulheres sejam escravizadas. Não estão. Isso é pura fantasia progressista, fantasia nossa, do meu campo. Achar que nós estamos caminhando por que eles estão defendendo um regime, sei lá, medieval. Não é isso. Eles estão reagindo a outras coisas. A maior parte das pessoas do campo conservador são pessoas de bem, decentes, de boa vontade. A gente tem que restabelecer uma interlocução e achar uma saída política para o problema no qual a gente se meteu. Será que você vai ser cancelado por conta disso que você acabou de falar? Não. Mas é toda semana, tá? Toda semana. Uma atrás da outra. Mas eu vou te dar uma chance, porque no próximo bloco, vocês estão percebendo, né? Tempos desafiadores aí. Quem ficou desanimado, no próximo bloco, nós falamos muito de destruição, nós vamos falar de construção. Eu vou provocar a coragem do meu convidado, vocês já perceberam, o professor e filósofo Pablo Hortelado, para nos apontar soluções para construir alguma coisa. Até mais. Frase de um rapaz corajoso chamado Nelson Mandela. Quebrar e destruir é fácil. Heróis são os que constroem e pacificam. E aí eu acrescento o seguinte, a destruição, além de mais fácil, é mais barulhenta. Ela chama atenção, gera cliques. Os destruidores muitas vezes conseguem fama repentina. Você conhece alguns? Não. Já a construção é lenta, trabalhosa, às vezes é chata, anônima. O meu convidado exerce uma profissão heróica e invisível de construir futuros. O Pablo Hortelado é professor. O Pablo, nós já falamos muito aí de destruições e tentativas de destruições. Me diga, quem está ocupado em construir um mundo possível, colaborativo, criativo, na sua visão? Tem muita gente. Eu acho que, inclusive as pessoas que estão caminhando para essa destruição, está todo mundo de boa fé. Lógico, o paradoxo é isso, está todo mundo achando que está fazendo bem, mas a gente precisa abrir o olho e olhar para o sentido desse trem. A gente tem dois trens acelerados em colisão, a gente precisa abrir os olhos, porque as pessoas lá, cada lado acha, o pessoal de esquerda acha que está defendendo a civilização da ascensão do fascismo. E que, portanto, elas estão num trabalho heróico de salvar o país e de salvar o mundo. O pessoal da direita acha que nós estamos caminhando uma espécie de ditadura do judiciário, do politicamente correto, de feministas que querem destruir a família, de transformar todas as crianças em bagunçar a identidade sexual, a orientação sexual e dinamitar a família. Todo mundo está de boa fé num trem acelerado que vai bater de frente de uma maneira um pouco óbvia. Nossa! Vou pegar dois dessas oposições. De um lado as feministas, de outro lado os conservadores. Vai ficar claro. As feministas, elas se entendem como defensoras da igualdade entre homens e mulheres. Uma postura perfeitamente razoável, defensável e extremamente nobre, como efetivamente é. Sim. O que elas imaginam que os seus adversários conservadores são? A negação dela. Elas projetam no adversário a negação de si mesmo. Então, elas acham que o adversário delas são pessoas que querem que os homens dominem as mulheres
No entanto, quando a gente vai investigar isso, a gente faz, por exemplo, pesquisa de opinião no pessoal que se identifica como conservador, existe um grande consenso de que homens e mulheres devem ser, que as mulheres devem ter o direito a trabalhar, receber salários iguais, não devem ser E são números claros? São números claros de maiorias. Tem pequenas minorias ali que têm posturas condenáveis, como tem pequenas minorias no campo da esquerda que têm posturas condenáveis. E eles não se definem assim, eles se definem como? Eles se definem como pessoas que defendem a família, a unidade da família. E como que eles veem as feministas? Pessoas que estão dinamitando a família, que estão querendo transformar uma instituição tão fundante da sociedade, um único espaço. O Lasch tem uma expressão que eu gosto muito para falar da família, é um refúgio no mundo sem coração. Nosso mundo é super competitivo, você abre a porta de casa, é só cotovelada. Salve-se quem puder. Quando você entra dentro de casa, você tem um pai, um filho que se amam, uma esposa e um marido que se amam, é só cuidado, é só afeto, é aquele espaço, essa coisa tão importante numa sociedade competitiva como a nossa. E o que os conservadores veem? Eles falam, esses caras estão querendo dinamitar, estão querendo vir com ideologia de gênero, sabotar minha família, eles estão querendo promover trisal, poliamor, eles estão dinamitando a família. É assim que vem. Só que quando você vai e aplica um questionário no pessoal progressista, você vai ver que eles defendem a família. Na verdade, a maior parte das pessoas tem famílias convencionais. Sim. E eles não têm nenhum foco em destruir a família. Então, é uma mútua incompreensão. Um mútuo desconhecimento. É um desconhecimento e é uma visão do outro na qual eu projeto no outro a negação de mim mesmo. E eu vejo o outro como o adversário de mim mesmo, mesmo que essa negação de quem eu sou não seja a essência. Só que, se você for ver, no campo progressista, tem pequenos elementos. Tem um campo minúsculo no feminismo que acha que todas as relações heterossexuais são estupro, que vem qualquer forma de família como uma forma de dominação patriarcal. Mas isso é uma coisa irrisória. Como no campo conservador, tem maluco que acha que a mulher tem que ser subordinada ao homem, mas isso não é a verdade de nenhum dos dois campos. É quem gera mais ruído. É quem gera mais ruído e quem legitima a minha visão distorcida do outro. E a gente sair desse nó é que é o desafio político do nosso tempo. Agora, existe uma regra global nas redes sociais, não mexa com os brasileiros. O que os brasileiros são capazes, às vezes, de invadir perfis, né, de esportistas, de atores, de políticos. O que os brasileiros têm de especial na habilidade de usar a rede social? Olha, Fernanda Torres, eu fiquei com medo. Eu não tenho mais medo dos bolsonaristas, eu tenho medo de me opor a Fernanda Torres, fazer uma crítica. Se eu escrever um artigo criticando a Fernanda Torres, eu já vi que eu não vou sobreviver. E não tira minha luz aqui, ó, da frente. Aquela atriz tem uma boa relação com as crianças do filme. Que coisa fantástica, que habilidade, né? Ali é um fenômeno bonito porque uniu o país. Você vê as famílias conservadas. O filme, ele é uma denúncia, ele é uma denúncia da ditadura, dos horrores da ditadura, que uma parte do conservadorismo celebra como tendo um legado positivo. E você vê as famílias conservadoras muito orgulhosas daquele filme, sensibilizadas por aquela história estar contada. Mas eu acho que houve isso também. Eu acho que, para certos setores, essa união do Brasil incomoda. Ela incomoda. Por quê, hein? Ela incomoda porque nós vivemos num mundo separado, de bons e de maus. E que se vai o meu que produto... dá certo, né? Começar a ter um diálogo. Se os meus antagonistas, que são os malvados, começam a achar esse produto cultural bom, ele não deve ser tão bom. Mas, na verdade, o que está acontecendo é um filme que teve a força cultural de unir os brasileiros em torno de uma mensagem tão importante que é a seguinte: ditadura é nojenta, ela é violenta, ela é destrutiva, ela é um câncer e a gente precisa fazer o possível para nunca mais seguir esse caminho. Eu ando observando muito os chineses, né, que estão
vendo essa guerra aí, Estados Unidos, Rússia e tal, que é uma guerra, né, comercial e uma guerra militar também. Os chineses estão mais numa guerra de tecnologias que resolvam soluções, como aconteceu com o DeepSeek, assim, que meio que deu um olé nos bilionários que estavam vendendo chips caríssimos, que consumiam muita energia. Você acha que o DeepSeek é um exemplo de algo criativo? Eu acho. Só que eu acho que os chineses... Eu tenho medo dos chineses. O que eles querem com isso? Eles são uma ditadura terrível. Sim. Mas nós que somos ainda uma democracia, espero que permanecemos uma democracia, a gente tem tamanho, esse jogo de gigantes aqui, se a gente fosse o Chile, se a gente fosse a Guatemala, a gente ficaria assistindo passivos. Mas o Brasil ele tem dimensão para poder participar desse jogo e ele está muito tímido nesse tabuleiro internacional. A gente poderia e deveria estar com criações. A gente tem uma universidade super bem organizada. E gente muito boa. Tem gente muito boa em todas as universidades. No pensamento. E a gente tem dinheiro, e a gente tem um mercado, a gente tem escala. Por que é que a gente está assistindo passivo a esse jogo, sendo que a gente pode ter uma voz? Como que o mundo acadêmico deveria reagir a esse debate? Eu acho que no mundo acadêmico, nesse debate, essas ideias estão lá. Estão o que está presentes. faltando é apoio. Eu sinto que, por exemplo, o atual governo brasileiro, ele está muito carente de ideias, não é só nesse campo. Né? Ele está muito carente de ideias, ele está carente de um projeto próprio. E aí, qual seria a contribuição? Eu estou falando aqui do mundo acadêmico, porque é um mundo que tem uma capacidade de análise, tem dinheiro, né, e tempo para refletir sobre isso. Mas eu observo que quando surge a inteligência artificial e tal, fica todo mundo assim, buscando carimbar e demonizar logo uma ferramenta. Eu acho que tem iniciativas aqui no estado de São Paulo, você tem iniciativas financiadas pela FAPESP, que estão buscando inserir o Brasil como um ator nesse jogo. E o que a China mostrou é que com menos recursos é possível ser um ator relevante. Sim. E a gente tem capacidade tecnológica, a gente tem algum dinheiro, a gente não é um pequeno país que não tem recursos, não é? Então a gente pode, eu acho que tem coisas acontecendo, mas eu acho que falta sonhar um pouco mais alto. E eu até cito a China, porque paradoxalmente o DeepSeek é um sistema aberto. Né? Você falou do modelo chinês de política, e é claro que é uma ditadura, é uma coisa fechada, mas o DeepSeek é um modelo aberto. E o modelo americano é fechado. Que mundo doido é esse que nós estamos? E o fato de ser um modelo aberto significa que a gente pode construir em Claro, pode construir, pode pegar. O que os nossos cientistas, obviamente, já estão fazendo. Já estão fazendo. Nós temos que pegar, nós temos que construir em cima e dar uma contribuição. Sim. Mas tem coisas até mais simples do que inteligência artificial, com negócio sofisticado de fronteira. Mídia social é uma tecnologia razoavelmente que já simples. Tem décadas aí. Você precisa de dinheiro, você precisa de mercado, você precisa engajar o público num determinado uso. Por que é que nós não temos projetos nacionais de expressão com ambição para a gente ter uma voz na qual a gente discuta os valores, o modo de fazer que os americanos estão fazendo, que os chineses estão fazendo, e a gente pense um jeito nosso de fazer. Olha que tamanho deste homem. Que é isso, Nancy? O quê? Eu só achando o homem grande aí. Tô. Agarre ele aí. Deixa eu ver se ele vir pra cá, vem. Meu Jesus, eu nunca tinha visto isso não. Vocês já tinham visto? Não. Aqui ele não vai dizer pra mim que ele vai cair de uma vez aqui, não. Vai? Não sei. Vai, Vitória! O que sempre me chama a atenção é que se aponta para a ferramenta, para a inteligência artificial, e não para os donos da ferramenta, que me parece que é onde está o perigo, né? Está concentrado na mão de quantos caras? Muito poucos. Poucos, né? E bem poderosos, né? Muito poucos. E a maioria deles hoje, junto com o Trump, estão lá no governo. Você vê, né? Na posse do Trump, você tinha a primeira fila, que eram os familiares, a segunda fila eram os donos dessas empresas, porque o mundo
ele é dominado. Se você pegar a lista por uma série de critérios das maiores empresas, é tecnologia. Nós estamos falando de Meta, nós estamos falando de Google, nós estamos falando de Microsoft, nós estamos falando de NVIDIA. Não é mais empresas do petróleo, automóveis, Amazon, né, que é a mais bancos. antiga ainda. É. O que a gente está falando são as empresas de tecnologia e elas estão extremamente concentradas num país. The United States is not the totality of the market in the world. So if the United States wants to go in that direction of completely shutting itself out of the China market, be my guest. Yeah, and China will lose the US market, which, as I've said, is 15%. We don't care. We don't care. China has been here for 5,000 years. Para quem está cansado desse assunto que a gente estava falando antes, polarização, mentira e tudo mais, qual o primeiro caminho para começar a construir alguma coisa? Conversar. Eu acho que está faltando conversas sinceras e desarmadas. É difícil? É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Eu concordo estar com junto você. com a sua família, superar essas divisões e resgatar aquele sentimento, aquele carinho fundamental que a gente tinha antes de 2014, antes de tudo isso, antes de 2018, quando isso começou, quando a gente tinha admiração, não é pelas pessoas, porque a gente se visitava, a gente gostava dos primos, dos sobrinhos, dos amigos. Está muito difícil, a gente precisa resgatar esse elemento, essa fraternidade básica que nos foi roubada pela política. Quem que cresce nessa hora? Olha, tem muita gente que está surfando essa onda, Não é? porque essa onda, ela está promovendo politicamente certas lideranças. Para elas é boa, mas ela só é boa até certo ponto, porque a partir do momento que esse antagonismo desandar de vez, não vai ser bom para ninguém. O que vai virar esse mundo, hein? Nossa, essa entrevista tá terrível, tá? Tá terrível, ela tá muito deprimente. Será que temos saída? O que a gente precisa é conviver, se respeitar e ter direita e ter esquerda bem diferentes, vocais, articuladas, é bom, é saudável para o mundo. Até porque os problemas da esquerda são apontados pela direita e o problema das direitas são apontados pela esquerda. Sem uma diferenciação entre esquerda e direita, a democracia também morre. Mas essa diferenciação não precisa se expressar na forma de intolerância, de julgamento moral. Esse é o problema do nosso tempo, a incapacidade de convívio, a gente olhar para o adversário político como se ele fosse um mal a ser extirpado da vida política. Isso que a gente precisa superar. E a gente supera isso promovendo o diálogo, promovendo o convívio, entendendo que as pessoas que estão do outro lado, elas são pessoas de boa fé. With our combined strength, we can end this destructive conflict and bring order to the galaxy. I'll never join you! If you only knew the power of the dark side. Que momento que é esse que nós estamos vivendo? Eu gostaria que o que a gente tivesse um momento de equilíbrio, onde a gente reconhecesse que, embora essa transformação foi grande e importante, mídia de massa ainda é muito importante. Muito. Muito importante. Às vezes eu converso com colegas que estão trabalhando na televisão, estão trabalhando nos principais jornais do país, e eles falam com muito medo de um grande influenciador. Eu falo... Mas, amigo, você faz todas as noites 2 milhões de pessoas de audiência, por que você está com esse influenciador que ele faz no decorrer de 15 dias 1 milhão de pessoas? Assim, você tem um canhão. Existe uma certa distorção da visão que faz com que também a força das mídias sociais seja maior. Se a gente colocar no papel e se a gente olhar e colocar lado a lado, televisão ainda hoje é muito, mas muito mais importante do que mídia social. Muito mesmo. Idealmente, o resultado dessa transformação é os meios de comunicação de massa incorporar o que as mídias sociais trouxeram de bom. Elas trouxeram um monte de coisa de boa. Olha a quantidade de novas vozes, de pluralidade, de diversidade, de talentos que apareceram. Olha a diversidade de sotaques. Se você segue mídia social,
O sotaque do interior do Brasil se impõe. Não é o sotaque como o meu aqui de São Paulo. Não tinha na TV aberta, Não né? tinha nada. Que ainda não tem. A TV aberta, ela fala com o sotaque da capital. Não é nem de São Paulo. Não. Ela fala com o sotaque da Zona Oeste de São Paulo e da Zona Sul do Rio. Só tem 2 sotaques. É o sotaque que ela inventou. E o Instagram e o YouTube, ela fala com o sotaque do interior do Brasil. É lindo isso. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Olha aí, encontramos uma coisa boa para melhorar. Não, tem muitas coisas boas. Vocês estão vendo, né? O Hortelado é um pensador provocador e necessário. E no próximo bloco eu vou querer entender melhor como o menino virou filósofo hortelado. Um filósofo que vai muito além da filosofia, como vocês estão vendo aqui. Até loguinho. Eu e meu convidado, Pablo Hortelado, fomos forjados na mesma instituição, a Universidade de São Paulo. Ele na filosofia, eu na engenharia. Recentemente, o filósofo Paulo Arantes, professor e colega do Pablo, disse uma coisa difícil de se ouvir, que as ciências humanas da USP são a zona de sombra das faculdades, a ralé acadêmica, segundo ele. Quando alguém falava isso na engenharia, eu percebia que era pura inveja, dor de cotovelo, os engenheiros não estavam na moda como hoje. E aí, Pablo, como que você responde a essa provocação do seu professor? Não, acho que esse é um lugar histórico das ciências humanas. Elas são os patinho feio da universidade, ela tem pouco recurso, pouco reconhecimento. Mas ralé acadêmica, eu achei meio puxado. Não, ralé acadêmica é provocação do Paulo. Mas, de fato, o que a gente tem é um lugar muito acanhado. E eu acho que tem a ver com uma falta de reconhecimento da contribuição científica das ciências sociais para as ciências como um todo. Até hoje, e essa é uma percepção que a universidade tem sobre as ciências humanas e sociais e que as ciências humanas e sociais têm sobre si mesma. Si mesmas, olha só, por quê? Um combinado de baixa autoestima e o fato da atividade que a gente faz ali, medida pela régua das ciências naturais, digamos assim. Utilitárias, é isso? Medir resultado. Eu vou dizer, o nosso objeto é tão mais complicado, ele é tão mais complicado que a gente estabelecer vínculos causais e explicações causais sustentadas é uma enorme dificuldade. Então, a gente tem métodos novos, a gente faz pesquisa empírica, mas parece que a gente desvela assim, um pedacinho do fenômeno. No começo dessa conversa, você falava assim, o que você sabe sobre tal coisa? Eu falava honestamente, porque a minha resposta como pesquisador, não sei, a maior parte das coisas que eu investigo, estou estudando. Eu não sei nada, e não é jeito de falar, e não é retórica. Eu realmente não sei. Eu posso dissertar dizendo, se acha isso, se acha aquilo. Na verdade, a gente sabe onde a gente foi errado. As nossas hipóteses que a gente assumiu, trabalhou durante 10 anos e os resultados foram parcos. Então, a gente consegue saber com alguma certeza o erro, mas estabelecer as verdades. No caso das ciências sociais, parece que a gente descobre muito pouca coisa e coisas que são razoavelmente básicas. Sim. Aí, para pra pensar. Mano, ficou pensando umas paradas, eu não devia nem pensar. Então, eu fiquei pensando, queria não estar pensando tanto nesses pensamentos que, mano, quando você pensa, Joe, você pensa o quê? Essa sua visão de trabalho tem a ver com uma provocação que o professor Paulo Arantes fez com você quando ele perguntou por que você saiu de uma disciplina empírica, que era a história, né? Você fazia história, para uma outra que não fala de nada. Foi assim que ele descreveu a filosofia. Olha, não sei onde você achou essa... Olha que curioso, tá? Eu comecei a minha carreira na história. E eu fazia história empírica. Quando eu estava na graduação, estava no grupo de pesquisa do professor Istvan Jansson, que dá nome lá à Biblioteca Brasiliana hoje. E a gente estudava as revoltas anticoloniais, fazia pesquisa empírica
materiais tentando entender os processos de emancipação do século XVIII. E aí o bicho da filosofia me mordeu, eu fui para lá e o Istvan me apresentou ao Paulo, eu fui trabalhar com o Paulo falou, por que vocês falam de coisas concretas? O que você está vindo aqui? Mas você sabe que as coisas que me fascinaram na filosofia é uma tradição que tem na filosofia que parte da investigação empírica. Essa tradição que está no Aristóteles, que está no Maquiavel, que está no Nietzsche, que está no Foucault, que partiam de pesquisas empíricas e, a partir de pesquisas empíricas, faziam interrogações as filosóficas, as mais importantes. Mas é que elas estavam amparadas no entendimento mais aprofundado da realidade. E, para mim, é essa. Quando eu saí de lá e comecei a minha carreira como professor, eu me afastei da filosofia e fiz esse mergulho, no qual eu ainda estou, na empiria. Nos últimos 20 anos, eu praticamente não fiz filosofia. O que eu estou fazendo é entender sociedade, analisando dado de rede social, pesquisa de opinião e outros elementos empíricos. Mas eu acho que, ainda muito informado, que a nossa missão é combinar essas duas coisas, uma interrogação teórica, ambiciosa, com uma pesquisa empírica que tire a gente do lugar comum. O que mais te fascina no que você faz? Olha, a coisa que eu mais gosto é quando a minha hipótese dá errado. Eu adoro essa sensação de você construir um projeto de pesquisa. Já aconteceu 2 vezes na minha carreira. Ela é extremamente desorganizadora, ela é meio desesperadora, mas ela também é muito estimulante. Dá um exemplo. Eu estava com uma hipótese, fazia anos, um projeto que a gente fez agora com a FAPESP. Eu achava o seguinte, que a polarização política, ela estava sendo estimulada pelos likes. Da seguinte maneira, quando o Mark Zuckerberg desenhou o Facebook, ele resolveu não segmentar as diferentes esferas da vida. Ou seja, havia um modelo de fazer rede social na qual eu podia me comunicar com pessoas, com amigos, com familiares, com camaradas da política, e eu poderia segmentar para diversos grupos, que é como funciona a comunicação humana. E ele, por uma idiosincrasia, por um traço de personalidade, ele resolveu unificar tudo na plataforma. Então, você não consegue direcionar a sua mensagem de uma maneira fácil para um determinado grupo. E o resultado disso é uma coisa que, nos estudos, a gente chama de colapso de contexto. A gente perde o contexto, a gente perde a capacidade de controlar nossas audiências. E a nossa hipótese é que, nesse colapso de contexto, a política tinha se imposta porque as audiências políticas, o público político é mais organizado, ele é mais militante, dá likes nas nossas postagens políticas, e elas terminam funcionando como uma espécie de recompensa comportamental. Um Ibope, né? Exatamente, que estimulava, e no decorrer do tempo, esses estímulos na forma de likes, no decorrer do tempo, eles iam tornando você cada vez mais político, e isso contribuía para a polarização política. A gente monta uma equipe, a gente fica 2 anos investigando essa ideia, quando chegam os resultados, o que acontece? É o inverso. Nada disso se sustenta. E é extremamente desorganizador, porque, na verdade, o que a gente viu é que as postagens pessoais têm muito mais likes do que o político. E, não obstante, há um crescimento das postagens políticas. Então, a plataforma, no caso o Facebook, depois do Trump, ela está desestimulando conteúdos políticos. As audiências estão desestimulando conteúdos políticos, porque elas recompensam, são as postagens de gatinhos. E, a despeito de tudo isso, nós estamos endoidando e nos tornando cada vez mais políticos. De onde veio a família Hortelado? Olha, a família Hortelado, até onde eu sei, ela veio da Itália e ela está no continente americano desde o século XVIII. E minha família é uma família de imigrantes. Até onde eu sei, um pedaço veio da Argentina para o Paraguai. O meu pai veio do Paraguai para o Brasil.
Meu irmão já migrou do Brasil para os Estados Unidos. Sim. A gente está migrando aqui no continente americano desde o século XVIII, até onde tem... Eu acho que uma das coisas bonitas do Brasil é que a gente não sabe de onde a gente veio, né? Você vai falar, qual que é a minha ascendência? Eu sei até meus avós, mais ou menos. Né? Eu sei mais ou menos que tem um pouco de espanhol, um bom tanto de espanhol, um pouco de português, um pouco de índio, mas eu já não sei porque a gente está... E que bom que a gente não sabe tanto. E de qual bairro de São Paulo? Eu sou de Perdizes. Sou um menino das Perdizes. Um menino criado no Leite Ninho. Eu sou super criado. Mas você sabe, tá? Eu sou uma pessoa criada nas Perdizes, mas eu fui punk. Temos imagens? Não sei se a gente tem imagem, mas isso mudou muito a minha trajetória. Porque eu trabalhei desde os 14. Eu acho que eu sou o único menino do meu meio social que trabalhou desde os 14. Eu fui office boy. E depois, quando eu tinha 16 anos, eu fui para os Estados Unidos, eu morei no Bronx. Eu terminei a minha adolescência no Bronx. E foi muito importante para a minha formação ter vivido no Bronx no final dos anos 80, ter experimentado ser menino pobre latino. No Bronx. Tendo Conta sido... que bairro é esse, porque o Bronx nos anos 80 era punk. Punk e cheio de coisa acontecendo ali. Era uma experiência... Coisas perigosas e coisas lindas, é bom dizer, música, inclusive. Eu morava na Sedgwick Avenue, que foi o lugar onde o hip-hop foi criado. Mas como eu era punk, eu desprezei tudo isso. Eu ia para Manhattan com os meus amigos, a gente fez coisas muito interessantes. Até hoje, a gente ocupou um lugar chamado ABC No Rio, montou um centro social, e você sabe que ele está de pé? É um espaço de resistência em Nova York, que foi ocupado pelos punks nos anos 80 e segue de pé como um centro cultural em Nova York, com uma espécie de fio que liga a velha Nova York com essa Nova York mais elitizada, que a gente pretende permanecer. Eu digo pretende porque a galera lá que fundou, que ocupou o lugar, a gente pretende preservar ele ligado a essas raízes da contracultura e dos movimentos sociais. Ô Pablo, vamos lá. Tem algo que você faz que não combina com a sua imagem de um intelectual que procura um equilíbrio? Estou falando assim de churrasco com pagode, arquibancada de futebol, descer até o chão no funk. Entrega aí. Eu gosto de reality. Vagabundo. Eu gosto muito. Dos vagabundos? Eu gosto de férias com ex, de todos os casamentos à cega. Eu gosto de reality. Qual é o pior deles? O pior deles é de férias com ex. Ele é muito conflitivo, é roteirizado pelo demônio. E por que você assiste? Eu gosto de férias com ex porque são pessoas que se dizem muito independentes, jovens, pegadoras. E o ciúme ele é muito universal e você vê as pessoas presas na trama dos ciúmes. É muito cruel. O roteirista fica mandando, fica bagunçando a vida das pessoas, mas é bom de ver. Eu entrei no Instagram, no seu Instagram, fui fuxicar, obviamente, Raquel, o seu Instagram, tá cheio de fotos suas, cheia de chamego com uma ruiva. Quem é esta moça? Essa moça é minha esposa, é a Carol Meiners. Ela é uma diretora de teatro, atriz, doutoranda em filosofia, uma potência criativa e meu porto seguro, junto com os meus filhos. O amor ainda é possível nessa era? Nossa, ele é mais do que possível, ele é necessário. Eu acho que uma coisa que os conservadores me ensinaram, nesse meu debruçar sobre esse objeto dos conservadores, é que eles ensinaram a importância da família. Eu aprendi muito, é muito difícil manter unida a família. Essa é uma das grandes coisas que eu aprendi com os conservadores, que família é importante e eu dedico demais à minha família. Family, 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 family. Você recebe muito hate, muitas acusações. Você é muito perseguido, às vezes, né, por quem quer que mantenha só a polarização.
Eu recebo, tá? Mas foi muito difícil para mim, eu vou te dizer, porque a minha trajetória dos 12, desde o punk até os 40, ela foi na esquerda e no movimento social. Quando veio a polarização, eu entendi que o antagonismo político, que eu acreditava ser contra o Estado e contra o mercado, estava se deslocando para ser contra as pessoas conservadoras. E eu percebi logo de cara que eu não vou fazer militância contra minha tia. Isso não faz o menor sentido, isso é fratricida. Sim. Não é? Eu não estou lutando pelo avanço social, está acontecendo uma coisa na qual são as pessoas, é a sociedade civil que está se fragmentando no antagonismo. E que isso não tá, isso me fez rever todas as minhas posições e esses 30 anos de trajetória política. E quando eu me recoloquei, que para mim foi um processo de autonomia intelectual e de independência, foi lido pelo meu meio social como um grande processo de traição. E hoje esse lugar de propor o diálogo é um lugar, sobretudo falando nos meios de comunicação, é um lugar no qual você é atacado pela esquerda e pela direita ao mesmo tempo, dia sim, dia não, quando não é no mesmo dia. Então, tem dia que você está respondendo ao Eduardo Bolsonaro e no outro dia você está respondendo ao Janones. Né? Então você está se equilibrando nisso, mas eu acho que hoje me afeta pouco. Não dói tanto. Não dói a pancada não dói tanto. Não, acho que faz parte do trabalho. Pablo Hortelado, então me ensina o que é a vida. Ai, meu Deus. Eu acho que a vida tem uma coisa que eu acho que está nas obras do Tolstói, que está na filosofia do Tolstói, que eu gosto, que é um autor que eu gosto muito desde adolescente, que é o seguinte, que a vida é experiência. E que ela é melhor vivida quanto mais refletida ela for. A vida é para ser vivida com ingenuidade. Irrefletida. Irrefletida, ela é para ser vivida com ingenuidade. Ela é para ser vivida com pureza. E quanto mais pura, quanto mais irrefletida, mais rica e mais valiosa essa experiência. Isso está tão presente na obra do Tolstói, eu acho que é um ensinamento que a gente percebe, e ela é paradoxal, porque o Tolstói percebe por meio da reflexão. Reflexão, claro. É como se a reflexão tivesse levado ele a dizer que a vida ela deve ser vivida sem pensar demais, que a vida simples do camponês ela é mais pura, ela é mais ingênua, ela é mais plena do que a vida do intelectual. E quem está indo dormir agora pensando assim, eu acho que eu vou ligar para aquela minha tia de direita, ou para aquele outro que comunista, para aquele outro comunista. O que você sugere aí? Ligue. Liga aí, pessoal. Liga aí para começar a ter conversa assim. Obrigado pela visita.